Será que existem lugares tão serenos que, ao olhá-los, sentimos saudade de uma vida que nunca vivemos? E se o verdadeiro luxo da vida não fosse chegar mais longe, mas encontrar um lugar onde, enfim, nada mais precise ser apressado? Você já sentiu saudade de um lugar onde nunca esteve, como se a sua alma o conhecesse antes dos seus olhos? Será que o mundo ainda guarda lugares capazes de acolher, em silêncio, tudo aquilo que o coração já não consegue dizer? O que restaria de nós, se por um instante o mundo se calasse e tudo o que sobrasse fosse apenas a beleza de existir? Imagine um lugar onde o tempo não corre, ele apenas passa devagar, como uma brisa leve entre as montanhas. Um lugar onde o silêncio não incomoda, ele acolhe. Onde cada som, um sino distante, o vento tocando as árvores, passos sobre a neve, parece existir apenas para lembrar que ainda há calma no mundo. Entre os Alpes da Europa, escondidas entre vales profundos e picos cobertos de neve, existem vilas que nunca aprenderam a ter pressa. Lugares onde os dias continuam simples e as horas não são medidas pelo relógio, mas pela luz que atravessa as janelas. Talvez você nunca tenha estado aqui. Talvez a vida tenha seguido outros caminhos, mais rápidos, mais urgentes, mais cheios de compromissos do que de silêncio. Mas existem viagens que não precisam de passagem, nem de malas, nem de despedidas. Porque há lugares que podem ser vividos com os olhos e sentidos com algo muito mais profundo. Este não é apenas um documentário, é um convite para caminhar por ruas onde o tempo desacelerou, para observar paisagens que não pedem atenção, apenas presença, e para lembrar que em algum lugar do mundo a vida ainda acontece sem pressa. Respire. Você está prestes a entrar em um desses lugares. E se em algum momento essas imagens fizerem você esquecer o tempo lá fora, se por alguns instantes este silêncio também encontrar você, então, talvez este seja um lugar ao qual você queira voltar. Se for assim, você pode se inscrever no canal, só para que, quando precisar, exista sempre um novo lugar te esperando. E é para esses lugares que agora, lentamente, nós vamos. Alpes suíços. Existe um lugar onde o mundo parece ter ficado lá embaixo, onde as estradas não chegam e o silêncio não precisa ser buscado. Ele simplesmente existe. Suspensa sobre um penhasco, cercada por algumas das montanhas mais imponentes da Europa, está Mürren. Uma vila que não foi feita para o movimento, mas para a permanência. Aqui não há carros, não há pressa. E, de certa forma, não há urgência em nada.
As casas de madeira, alinhadas com delicadeza, parecem observar o vale lá embaixo, como quem já viu o tempo passar muitas vezes, sem nunca precisar acompanhá-lo. O ar é mais leve, o som mais distante, e tudo o que se ouve é o essencial. O vento tocando as fachadas. O ranger suave de uma porta. Passos que não apressam o caminho. Em Mürren, o dia não se impõe. Ele se revela. As nuvens passam lentamente, quase ao alcance das mãos. E por instantes tudo parece desaparecer, como se o mundo fosse apenas aquilo que você consegue sentir naquele momento. Caminhar por aqui não é sobre chegar a algum lugar. É sobre permanecer, sobre aceitar o ritmo das montanhas e entender que nem tudo precisa ser vivido com pressa. Porque em Mürren, a vida não acontece para fora, ela acontece por dentro. E é nesse mesmo silêncio que a vida segue, em um ritmo que já não existe em muitos lugares. Sem carros circulando pelas ruas, o silêncio não é apenas uma sensação, é parte da rotina. Os moradores, muitos deles idosos que escolheram permanecer, vivem de forma simples, conectados ao que realmente importa. Pela manhã, não é raro ver alguém abrindo as janelas de madeira enquanto observa as nuvens passando quase ao nível dos olhos. Alguns ainda mantêm pequenas tradições, cuidam de jardins, preparam alimentos em casa e nas áreas ao redor, o cuidado com os animais segue como há gerações. O leite é tirado de forma tranquila, sem pressa, em pequenos campos onde as vacas pastam livres entre as montanhas. Dizem que o leite alpino é mais cremoso, talvez pela altitude, ou talvez pelo tempo, pela forma como tudo acontece devagar, sem excesso, sem urgência, apenas no ritmo da natureza. E de certa forma, isso se reflete em tudo por aqui. No inverno, quando a neve cobre tudo, a vida se recolhe, e o mundo parece ainda mais distante. Existe um lugar onde a paisagem parece respirar, devagar. Como se o tempo tivesse aprendido a ser leve. Nos Alpes da Suíça, entre montanhas que se elevam como guardiãs silenciosas, está Grindelwald, uma vila alpina onde cada detalhe parece ter sido desenhado com calma. Como se ninguém jamais tivesse precisado apressar o mundo. Aqui, o dia não chega de repente. Ele se espalha. A luz desliza pelas montanhas, toca os telhados de madeira e repousa suavemente sobre os campos, onde o verde se move com o vento. É um movimento quase imperceptível, mas constante, como a própria vida. As casas, com suas varandas floridas, parecem guardar histórias que nunca foram contadas em voz alta, apenas vividas, em silêncio. E ao longe, o som dos sinos das vacas atravessa o vale, não como um chamado, mas como uma lembrança de que tudo aqui segue um ritmo antigo e ainda intacto.
Mas há um ponto onde tudo se revela de outra forma. Suspensa sobre um penhasco, presa à própria montanha, existe uma passarela metálica estreita, construída para que se possa caminhar literalmente à beira do abismo. É a First Cliff Walk, um caminho que não leva a um destino específico, mas a uma sensação. Ali, cada passo desacelera naturalmente. O olhar não procura, ele apenas acompanha. As montanhas se abrem ao redor, e por um instante, o mundo parece não ter limites. Caminhar por Grindelwald não exige pressa, nem destino. É como folhear um livro sem querer chegar ao fim, apenas permanecer em cada página, por mais tempo do que o necessário. Porque em Grindelwald, a vida não pede para ser vivida depressa, ela apenas convida a sentir. Alpes austríacos. Existe um lugar onde o silêncio não desce apenas das montanhas. Ele se espalha sobre a água. Onde o tempo não apenas desacelera, ele se reflete. Nos Alpes da Áustria, entre montanhas suaves e um lago que parece não ter fim, está Hallstatt, uma vila alpina, onde tudo encontra seu próprio ritmo, e nada parece fora do lugar. Aqui, as casas se aproximam da água com delicadeza, como se quisessem tocar o reflexo de si mesmas. Não há excesso, não há ruído. Apenas a continuidade tranquila de um lugar moldado pela montanha e pelo tempo. O lago permanece calmo, quase imóvel, e por vezes é difícil dizer onde termina a vila e onde começa o reflexo. O som chega suavemente, água tocando a margem, um barco deslizando sem pressa, passos leves sobre ruas estreitas. Em Hallstatt, o dia não começa com movimento. Ele desperta em silêncio. A luz se espalha lentamente sobre o lago, revelando pouco a pouco cada detalhe, como uma pintura sendo criada diante dos olhos. Caminhar por aqui não exige direção. Tudo convida a parar, a observar, a permanecer. Porque neste lugar, o tempo não precisa seguir em frente. Ele apenas continua, em equilíbrio. E é nesse equilíbrio que a vida acontece. Os moradores seguem dias simples, muitas vezes repetidos, mas nunca vazios. Alguns ainda mantêm tradições antigas e preservam hábitos que atravessam gerações. Durante séculos, Hallstatt viveu da extração de sal, uma das mais antigas do mundo, uma riqueza silenciosa,
escondida dentro das montanhas alpinas. Talvez seja por isso que tudo aqui parece preservado, como se o tempo tivesse encontrado um motivo para ficar. No inverno, quando a neve toca os telhados e o lago se torna ainda mais quieto, o mundo desacelera ainda mais e o silêncio se torna completo. Alpes italianos. Nos Alpes da Itália, existe um lugar onde a vida não foi organizada para parecer perfeita, mas para ser sentida. Entre os vales das Dolomitas, na região do Tirol do Sul, pequenas vilas surgem com uma presença diferente, menos desenhadas, mais vividas, mais silenciosas e mais próximas. Aqui, a montanha não apenas impõe respeito, ela acolhe. No Vale de Funes, por exemplo, está Santa Madalena. Uma vila pequena, quase discreta, onde uma igreja se posiciona diante das montanhas como quem observa o tempo passar. Sem interferir. Nada parece forçado. As casas não seguem uma ordem perfeita. Elas simplesmente estão ali, como se tivessem surgido com o próprio terreno. Você consegue imaginar acordar aqui, abrir a janela e não encontrar pressa, nem ruído, nem expectativa? Apenas o ar frio da manhã, o verde suave dos campos e a sensação de que o dia pode começar sem urgência. Seguindo pelos caminhos que atravessam o vale, surge Ortisei. E aqui, algo muda. As casas trazem cores mais vivas, as varandas florescem de forma quase espontânea, e há uma leveza que não se preocupa em ser perfeita. Diferente de outros Alpes, onde tudo parece cuidadosamente alinhado, aqui existe espaço para o inesperado, para o detalhe fora do padrão, para o gesto simples que não precisa ser repetido todos os dias da mesma forma. Mais adiante aparece Castelrotto. Com sua torre marcando o centro da vila, ela parece organizar o tempo, mas sem impor regras. As pessoas passam, param, conversam e seguem, sem olhar constante para o relógio, sem a necessidade de medir o dia. Nos campos ao redor a vida continua, mas com outra textura. O gado, muitas vezes da raça alpina italiana, de pelagem mais quente e tons acastanhados, se move lentamente entre áreas que não foram moldadas para parecer perfeitas. Aqui a natureza não é contida, ela cresce. Flores silvestres surgem sem aviso. Papoulas vermelhas, pequenos pontos amarelos, violetas delicadas, espalhadas como se o vento tivesse decidido onde cada uma deveria ficar. Nada é alinhado, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão bonito. O pastoreio ainda segue tradições antigas, mas não parece um ritual rígido. É parte da vida, parte do dia, parte do tempo, e isso muda a forma como tudo é sentido. Você conseguiria viver assim? Sem a necessidade de controlar cada detalhe, sem a busca constante pela perfeição, sem a pressão de fazer tudo caber em horários, porque nas Dolomitas a vida não parece ensaiada, ela acontece. As pessoas seguem seus dias com gestos simples,
mas carregados de significado. Uma conversa na porta de casa, um olhar demorado para a paisagem, um caminho feito sem destino definido. E aos poucos, algo se transforma. Você começa a perceber que não é apenas o lugar que desacelera, é você. E talvez seja exatamente isso que sempre esteve faltando. Não um lugar diferente, mas uma forma diferente de estar no mundo. E, mesmo que por agora, apenas através do olhar, essa experiência já começa a acontecer. Alpes franceses. Nos Alpes da França, existem lugares onde o tempo não foi interrompido. Ele apenas aprendeu a seguir com mais delicadeza. Entre montanhas que se elevam como se protegessem tudo ao redor, pequenas vilas continuam ali, como se nunca tivessem sentido a necessidade de ir embora. Em Chamonix, a vida acontece sob a presença constante do Mont Blanc, uma montanha que não precisa ser explicada, porque ela não se impõe, ela permanece. E talvez seja essa permanência que transforma tudo. Você já imaginou abrir uma janela e encontrar algo assim, todos os dias? Algo que não muda, que não se apressa, que apenas está ali, esperando ser visto. E aos poucos, sem perceber, você também começa a desacelerar. O olhar demora mais, a respiração se torna mais leve, e aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar. Seguindo por caminhos que não exigem destino, surge Annecy, uma vila onde tudo parece mais próximo, mais humano, mais possível. As casas, com suas janelas abertas, parecem guardar histórias simples, daquelas que não precisam ser contadas, porque podem ser sentidas. Você se sentaria ali? Talvez em um banco de madeira, com as mãos apoiadas no colo, apenas observando o tempo passar, sem precisar acompanhá-lo. Ali, ninguém parece ter pressa de terminar o dia, porque o dia, de alguma forma, nunca está atrasado. Mais adiante, entre montanhas que se abrem com mais suavidade, o caminho chega ao entorno de Embrun, no Vale da Durance. E aqui, a paisagem respira diferente. As montanhas continuam presentes, mas agora permitem espaço. O vale se alonga, o céu se abre, e a luz encontra mais tempo para permanecer. As casas se espalham com mais distância,
como se cada uma tivesse escolhido com calma o seu lugar. Nada parece comprimido, nada parece apressado. Você consegue imaginar uma vida assim? Onde o dia não se fecha entre paredes, mas se estende pela paisagem. E entre esses caminhos que se abrem e se recolhem entre as montanhas, surge La Plagne. Um lugar onde as vilas parecem quase desaparecer, diante da imensidão dos Alpes. Aqui, não é a construção que chama a atenção, é o espaço. As montanhas se estendem em todas as direções, como se não houvesse fim, como se o mundo tivesse sido feito apenas disso. E por um instante, tudo o que existe é essa presença. Você já tentou imaginar como seria viver cercado por algo assim? Onde o horizonte nunca é vazio, onde sempre existe uma montanha, um relevo, uma forma que permanece? Em La Plagne, a vida acontece pequena, mas não insignificante. As pessoas caminham, vivem, seguem seus dias, como quem já entendeu que não é preciso dominar a paisagem, apenas fazer parte dela. E talvez seja esse o verdadeiro sentido dos Alpes. Não a grandiosidade que impressiona, mas a forma como ela silencia, como ela convida. E quando você observa por mais tempo, algo muda, não nas montanhas, mas no olhar. Porque ali não existe a necessidade de ir além. Talvez porque tudo o que realmente importa já esteja presente. Alpes alemães. Na Baviera, nos Alpes da Alemanha, a paisagem não está ao fundo. Ela conduz. As montanhas aparecem antes de qualquer construção, antes de qualquer caminho, antes mesmo da sensação de estar em um lugar habitado. Você já imaginou viver onde o dia começa assim, sem barulho, sem pressa, sem a necessidade de acompanhar o ritmo de fora? Aqui, a luz toca primeiro os pontos mais altos e desce devagar pelos vales, como se o próprio tempo evitasse interromper o silêncio. Nada acontece de forma brusca, tudo é gradual. E isso muda a forma como o tempo é sentido. O olhar se acostuma a ir mais longe, a respiração se torna mais lenta, e aquilo que antes parecia distante começa a fazer parte do dia. E entre essa imensidão surgem pequenos sinais de vida. Lugares como Garmisch-Partenkirchen aparecem de forma discreta, quase como se fizessem parte da paisagem, e não o contrário. Ali, a vida segue, mas sem pressa. Mas é a natureza que permanece. Nos campos abertos, o gado ocupa o espaço com tranquilidade, espalhado pelas encostas sem pressa, alimentando-se de uma vegetação que cresce livre.
Não há linhas perfeitas. Não há organização rígida. A paisagem não parece controlada. Ela parece permitida. Você percebe a diferença? Aqui não há tentativa de moldar tudo. Há apenas convivência. Mais adiante, a presença da Zugspitze se torna inevitável. A montanha mais alta da Alemanha não domina pelo impacto, mas pela constância. Ela está sempre ali. E isso muda a forma como o dia é vivido. Porque quando algo não muda, você também não sente necessidade de mudar o tempo todo. E, seguindo entre vales que se aprofundam entre as montanhas, surge a região de Berchtesgaden. Aqui os Alpes parecem mais próximos, mais presentes, quase ao alcance do olhar. As encostas se fecham com mais intensidade. As florestas se tornam mais densas. E a paisagem ganha um silêncio diferente, não vazio, mas cheio. Caminhos atravessam áreas onde a natureza parece menos tocada, onde a água corre livre e o som que permanece é apenas o necessário. Você já imaginou viver em um lugar assim, onde não é preciso procurar tranquilidade, porque ela já faz parte do espaço? E mesmo com pequenas construções ao redor, nada interrompe o que realmente importa. As montanhas continuam sendo o centro de tudo. Outras pequenas localidades surgem ao longo do caminho, mas nenhuma tenta se destacar. Elas apenas existem, como parte de um cenário maior. Entre florestas densas, trilhas silenciosas e vales que se abrem lentamente, a vida segue, sem interrupção, sem excesso, sem cobrança. E depois de tudo isso, talvez você tenha percebido algo. Não sobre os Alpes, mas sobre você, porque esses lugares não pedem pressa, não exigem chegada, não cobram nada. Eles apenas permanecem. E enquanto permanecem, algo dentro de nós também começa a se aquietar. Talvez não seja sobre viajar até aqui, talvez nunca tenha sido, mas sobre lembrar que existe uma forma diferente de viver, mais leve, mais silenciosa, mais inteira. Você já pensou como seria se os seus dias tivessem esse mesmo ritmo? Se o tempo não fosse algo que escapa, mas algo que simplesmente acontece? Talvez o mundo lá fora continue igual. Talvez nada realmente mude. Mas, depois de ver tudo isso, algo sutil permanece. Um olhar mais calmo, uma respiração mais tranquila, uma vontade silenciosa de não apressar tanto. E quem sabe, isso já seja o começo. Porque, no fim, não são os lugares que ficam. É a forma como eles nos fazem sentir. E se por um instante você conseguiu estar aqui, então talvez esse lugar agora também exista dentro de você. E se você deseja continuar essa viagem, clique no próximo vídeo que aparece ao final e descubra lugares incríveis assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão. Obrigado e até a próxima.